Isaías 57, versículo 15. Vamos lá, diz o seguinte a palavra, Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Até aqui, até o versículo 15, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, pelo fato de ser o Deus Todo-Poderoso, esse é um dos atributos que nós encontramos no nosso Deus, o atributo da onipotência, o poder, a capacidade que Deus tem de fazer qualquer coisa segundo a sua vontade. Então, pelo fato de ser o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, ele tem a capacidade, o Senhor, ele tem as condições de fazer coisas impossíveis, sobretudo à mente humana, sobretudo ao raciocínio humano. Deus, nesse seu atributo de onipotência, e com essa capacidade ímpar, singular, que só ele possui, que só ele tem, ele consegue conciliar o inconciliável, ele consegue harmonizar os diferentes e ele consegue convergir os divergentes. E Deus, ele tem essa capacidade ímpar em todas as esferas, quer seja no sentido físico, quer seja no sentido espiritual. Então, pensemos nesse fato. Então, pensemos nessa verdade. Somente Deus, somente o nosso Senhor, pelo fato de ser onipotente, ele pode fazer coisas que são impossíveis, em especial à mente humana. Nesse texto que nós acabamos de ler, Isaías 57, versículo número 15, nós observamos uma dessas demonstrações. Nós observamos uma dessas confirmações acerca dessa capacidade que Deus tem de fazer aquilo que é impossível à mente humana. O texto de Isaías, no seu capítulo 57, versículo 15, ele nos mostra que, por um lado, ele declara que Deus, ele é o alto. Ele fala de Deus como o sublime. Ele menciona a Deus como o eterno. Ele afirma que Deus, ele é santo. Então, todas essas expressões que nós encontramos aqui no versículo 15, referindo-se a Deus como o alto, como o sublime, como o eterno, como aquele que é santo, são expressões que denotam aquilo que nós chamamos de santidade majestosa de Deus. Deus, ele é santo majestosamente. Deus, ele é santo gloriosamente. Não só porque ele está afastado de qualquer tipo de mal, de qualquer tipo de pecado, mas também porque Deus, na sua santidade, majestosa, ele está acima, infinitamente acima da criação, distinto em poder, distinto em glória, distinto em honra de tudo aquilo que, através do seu poder, ele criou, ele trouxe à existência. Então, quando nós falamos que Deus, ele é santo no sentido majestoso, nós estamos dizendo que ele é santo por causa disso. Ele é santo em si mesmo e, em virtude dessa santidade singular de Deus, ele faz com que ele seja diferenciado em glória, em poder, em honra de tudo aquilo que, pelo seu poder, ele criou, ele trouxe à existência. Contudo, e aqui a gente observa esse paradoxo, e aqui a gente observa esse aspecto interessante, mesmo sendo assim, santo, no seu sentido majestoso, o texto de Isaías mostra que esse Deus, o texto de Isaías mostra que esse Senhor, ele se relaciona com o homem. Veja, meus irmãos, veja, meus amigos, que coisa fantástica. O profeta Isaías, ele nos ensina nessa passagem, em especial aqui no versículo 15 do capítulo 57. Deus, na sua santidade majestosa, sendo distinto em poder, honra e glória de toda a sua criação, ele se relaciona também com o homem. Ele se relaciona também com a sua criatura. Não qualquer homem, mas como o texto aqui nos ensina, o homem que é abatido, o homem que é contrito na sua alma, ou seja, no seu íntimo,
O homem que reconhece os seus pecados. O homem que reconhece as suas transgressões, entristecendo-se pelos mesmos. Então, você observa justamente esses dois aspectos. Deus sendo santo, no sentido majestoso, e ao mesmo tempo se conciliando, mantendo comunhão com o homem contrito e o homem abatido de espírito. Assim, meus irmãos, assim, meus amigos, nós encontramos os diferentes se encontrando. Nós encontramos os distintos se harmonizando. De um lado, o Deus santo em majestade. Do outro lado, os homens frágeis e envergonhados pelos seus pecados, pelas iniquidades que praticam. O que para a mente humana é algo impossível, é um paradoxo, para Deus não. Pois, conforme nós dissemos desde o início da nossa mensagem, por causa do seu poder, Deus ele é capaz de conciliar o inconciliável. Deus ele é capaz de conciliar o inconciliável. Assim, meus irmãos, meus amigos, nessa noite de hoje, eu queria que nós considerássemos, nessa noite de hoje, eu queria que nós aprendêssemos um pouco acerca do seguinte tema, acerca do seguinte assunto: o Deus Santo que habita com pecadores. O Deus Santo que habita com os pecadores. Então, nós veremos, pela graça de Deus, com base no capítulo 57 do livro do profeta Isaías, que, embora os homens sejam, por natureza, transgressores da lei de Deus, que desfrutam, a partir de uma ação divina, comunhão com o seu Criador. Então, a Bíblia ela não nega esses aspectos, a Bíblia não nega essa verdade. Os homens são transgressores da lei, eles são pecadores por natureza, mas uma vez que há a ação de Deus na vida desses homens, eles conseguem desfrutar do privilégio sem par de ter comunhão, de gozar comunhão com o nosso Criador, que é santo. Então, a gente vai procurar dividir o nosso estudo na noite de hoje em 3 pontos, em 3 partes, para que assim ele fique mais facilitado em relação à nossa compreensão. Em primeiro lugar, a gente vai atentar para a impiedade que caracteriza o ser humano, por isso é que ele é pecador, com base na denúncia que Isaías faz aqui no capítulo 57. Depois, a gente vai considerar a iniciativa que Deus tem, né, a dianteira que Deus toma, de quê? De unir-se ao pecador para manter comunhão com ele. E, em terceiro lugar, a gente vai considerar alguns resultados, algumas consequências de quando Deus ele passa a habitar em nós, de quando Deus ele passa a morar conosco. Então, a gente vai dividir esses 3 pontos, a gente vai dividir essas três facetas no estudo da noite de hoje. Então, em primeiro lugar, vamos considerar, meus irmãos, em primeiro lugar, vamos considerar, meus amigos, a condição espiritual do homem. Em primeiro lugar, vamos considerar a condição espiritual do homem conforme as afirmativas, conforme a denúncia que Isaías faz no capítulo 57, sobretudo dos versículos 1 até o versículo 10, e por isso, desde já, eu peço que vocês permaneçam com as suas Bíblias abertas nesse texto de Isaías 57. Então, em primeiro lugar, o que é que nós encontramos aqui no capítulo 57 de Isaías? Nós encontramos, irmãos e amigos, o profeta exercendo o seu ministério profético, exercendo o seu papel profético, através das advertências que ele faz ao povo de Deus no Antigo Testamento, mostrando a condição, mostrando a situação na qual se encontrava aquele povo dentro daquele contexto. Por causa de quê? Por causa dos seus pecados. Por causa de quê? Por causa das suas transgressões. Então, é uma coisa bem interessante nós podemos observar aqui nesse texto, e eu queria chamar a atenção, primeiramente, para esse aspecto, nessa denúncia que Isaías faz para os habitantes da sua época, para os seus contemporâneos, e a partir dessa denúncia da situação na qual eles estavam, a gente aprende um pouco da condição espiritual, não só dos homens, lá no passado, não só dos homens que viveram há mais de 2.500 anos atrás, mas também da condição humana que caracteriza, que continua marcando os seres humanos também nos nossos dias. Porque para você entender a magnitude desse aspecto, que aspecto de Deus manter comunhão conosco, você tem que, em primeiro lugar, saber quem é o homem
através ou com o qual Deus ele se relaciona uma vez que ele toma a iniciativa de salvar. Então é preciso a gente partir do pressuposto de identificar quem é esse homem para que a gente possa considerar o grande amor, a grande bondade de Deus em, mesmo assim, manter comunhão com esse tipo de pessoa. Então, o profeta Isaías, ele é o profeta das boas novas de salvação que, como o Cristo, ao longo do seu ministério, ele não oferece essa salvação simplesmente por oferecer, sem que antes mostre o pecado, sem que antes mostre a iniquidade das pessoas. Muito provavelmente foi por causa disso que Isaías acabou sofrendo ao longo do seu ministério. E ele acabou tendo uma morte trágica por causa disso. Ele foi cerrado ao meio, porque ele não se amedrontou, uma vez que foi enviado por Deus, em denunciar a situação das pessoas, mesmo sendo uma pregação incômoda e experimentando as consequências dessa pregação, mas ele não se omitiu de falar a verdade. Verdade que são realidades no tempo em que Isaías exerceu seu ministério, verdades que são realidades também no nosso tempo, para que a gente possa entender quem é um homem com o qual Deus, através da sua ação, acaba mantendo comunhão. Então, quando a gente olha aqui para o capítulo 57, sobretudo entre os versículos de 1 até o versículo 10, a gente percebe, meus irmãos, a gente percebe, meus amigos, quais eram algumas transgressões, quais eram alguns pecados que aquelas pessoas cometiam e que, de certa forma, é um retrato do homem moderno. Em primeiro lugar, dos versículos 1 e 2, a gente vê a insensibilidade que marcava as pessoas no tempo do profeta Isaías. Olhem só o que nos diz aqui o texto da palavra, olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Isaías 57, versículos 1 e também o versículo número 2. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Perece o justo, e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados, sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal. E entra na paz, descansa no seu leito, os que andam em retidão. O que é que nós observamos aqui, meus irmãos? O que é que nós observamos aqui, meus amigos? Nós vemos o profeta mostrando a partida dos justos da terra, do seu tempo. Através de quê? Através da morte. Por isso ele usa as expressões perece, são arrebatados, descansam no seu leito, literalmente falando, descansam no seu sepulcro. Então, o que é que estava acontecendo nesse contexto aqui de Isaías? Deus, ele estava poupando o seu juízo dos justos. Deus, ele estava poupando de juízo aqueles que eram seus, aqueles que temiam e temiam o seu nome. Entretanto, apesar de Deus estar chamando para a eternidade essas pessoas, os ímpios, os injustos não paravam para considerar esse fato. Eles eram insensíveis. Por que será que Deus está chamando em massa os justos? Por que será que Deus está chamando em massa aqueles que o temem? Então, as pessoas não atentavam, não paravam para considerar justamente nessa realidade. É por isso que o profeta ele chega e diz, não há quem se impressione. O profeta chega e diz, não há alguém que considere. Então, aquelas pessoas, elas viviam tão mergulhadas nos seus pecados. Aquelas pessoas, elas viviam tão mergulhadas nas suas transgressões que elas não paravam para refletir na realidade da morte, nem tampouco com o encontro em relação à eternidade. Se acontecia aos justos, com certeza aconteceria também a eles. Mas mesmo assim, eles não atentavam para esse fato. Eles eram insensíveis. Eles eram insensíveis sob o ponto de vista espiritual. Até quando eu estava fazendo essa revisão para poder dar essa palavra na noite de hoje, eu fiquei meditando e considerando a nossa situação atual. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos vivendo aí essa pandemia, né, do coronavírus e diariamente milhares de pessoas estão morrendo só de uma enfermidade, só de um problema. Diariamente pessoas estão perdendo a vida. E quando você vai vendo essa realidade, você vai percebendo que essas muitas pessoas que estão perdendo a vida, essas muitas pessoas que estão morrendo, elas passam apenas a serem estatísticas, números. As pessoas não consideram que famílias vão ficar sem os seus pais,
que famílias vão ficar sem suas mães, famílias vão ficar sem seus filhos. Por quê? Apesar de toda essa pandemia, de toda essa situação terrível que nós estamos vivendo, as pessoas continuam insensíveis em relação aos seus pecados. Elas estão vendo milhares de pessoas, não só no país, mas milhares de pessoas por todo o mundo se deparando com a eternidade, mas mesmo assim, a maioria delas não consideram que elas podem ser as próximas, não consideram que mais cedo ou mais tarde elas partirão para a eternidade e continuam seguindo nos seus próprios pecados, nas suas próprias transgressões. Até eu pensava, no início dessa pandemia, que seria um momento onde as pessoas iriam se conscientizar de seus pecados, pelo menos uma boa parte da população. Mas, pelo menos até aqui, a experiência está mostrando que isso não está acontecendo, porque, apesar dos pesares, a exemplo que aconteceu com as pessoas do tempo de Isaías, o homem continua insensível, espiritualmente falando. Ele testemunha da morte, ele se depara com situações de morte, e mesmo assim ele não cai em si, considerando o fato que mais cedo ou mais tarde ele também pode ser o próximo. Ele não cai em si, considerando a necessidade de se voltarem para o seu Senhor. Então, a mesma insensibilidade que vimos no passado é a insensibilidade que nós vemos também hoje. É o paralelo. A gente não pode mudar essa situação. Então, a primeira transgressão que enuncia aqui o profeta Isaías era essa insensibilidade espiritual. Mas não só isso, há uma outra transgressão que nós observamos aqui sendo denunciada pelo profeta. Que transgressão? A zombaria, o escárnio. Aquelas pessoas que eram contemporâneas do profeta Isaías, elas eram marcadas por serem pessoas escarnecedoras, pessoas que zombavam, pessoas que ridicularizavam. Veja que coisa interessante. Olha aí o versículo número 4. Isaías, capítulo 57, versículo número 4. Diz o seguinte: de quem charqueais? Significa aqui zombar, né? Ridicularizar. Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura, não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade? Então veja que Isaías também ele mostra justamente isso. Ele alerta quanto a esse pecado que os seus contemporâneos também praticavam. Ou seja, eles eram escarnecedores. Eles eram escarnecedores, viviam de zombaria, viviam de escarnecer. Eles não se preocupavam com o louvor a Deus, eles não se preocupavam com a adoração ao Senhor, muito pelo contrário, eles viviam zombando, escarnecendo. E é interessante que essa postura, esse pecado que marcava a vida deles, era algo que eles haviam herdado dos seus antepassados. É por isso que o texto diz que eles eram filhos da transgressão, descendência da falsidade. E aí eu pergunto, meus irmãos, será que também não é essa marca que nós vemos em muitas pessoas nos nossos dias? Inclusive pessoas que, apesar de nós estarmos vivendo essa situação de pandemia, escarnece, ridiculariza, às vezes fazem até piada com essa situação. Não, gente, não podemos agir assim. Isso é um indício de uma atitude ímpia, isso é um indício de uma atitude carnal, contrária à palavra de Deus, contrária à palavra do Senhor. Então, se por um lado eles eram insensíveis quanto à questão espiritual, quanto à eternidade, por outro lado, eles também eram zombadores. E a gente vê que isso também não é diferente, infelizmente, nos dias de hoje. Mas não só isso. Seguindo aqui ainda a sequência do texto, nós observamos que aquelas pessoas contemporâneas de Isaías eram pessoas dadas à luxúria, ao prazer sexual desenfreado, ao pecado carnal sem controle. Olhem só o que nós observamos. Versículo 5, parte A, e também todo o versículo 8. Mais um traço aqui de uma geração ímpia, de uma geração pecaminosa. Isaías 57, versículo 5, partezinha A, e depois todo o versículo 8. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Em relação àquelas pessoas que vos abrasais na concupiscência junto aos terebintos, que eram árvores frondosas, porém baixinhas, debaixo de toda árvore frondosa, Versículo 8. Detrás das portas e das ombreiras, pões os teus símbolos eróticos, puxas as cobertas, sobes ao leito e o alargas para os adúlteros. Dize-lhes as tuas exigências, ama-lhes a coabitação e lhes miras
e lhes miras a nudez. Veja que texto impactante. Veja que texto impactante. Então, aquelas pessoas, elas eram pessoas dadas à luxúria. E o que é luxúria? É o desejo, é o exercício sexual indiscriminado, adúltero, fora do casamento, dos ditames ordenados por Deus. Então, essa luxúria, conforme a denúncia do profeta Isaías, ela era vista não só associada à adoração pagã, conforme nós observamos na primeira parte do versículo 5. Provavelmente, eles adoravam a deusa Astarote, que era a deusa do amor. Como também essa luxúria, ela era observada na mistura diária da prática do povo, ou seja, da prática pecaminosa da luxúria, através de símbolos pagãos, bem como de símbolos eróticos, conforme a gente vê no versículo 8. Então, veja a degradação moral na qual estava o povo de Deus no passado. Pessoas dadas a luxúrias, mergulhadas na luxúria, era uma terceira marca da transgressão daquela geração, daquele povo. Insensíveis espiritualmente, zombadores e também pessoas dadas à luxúria. Mas não só isso, como a gente gosta de falar. Eram pessoas também idólatras. Eram pessoas também idólatras. Versículo 5, parte B, e todo o versículo 7. Vejam aqui o que nos diz a palavra. Isaías, capítulo 57, versículo 5, parte B, e também todo o versículo 7. E o seguinte, versículo 5, parte B. E sacrificais os filhos nos vales e nas fendas dos penhascos. Uma pergunta que ele faz, né? Versículo 7. Sobe sobre monte alto e elevado, pões o teu leito, para lá sobes, para oferecer sacrifícios. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o profeta denunciando sacrifícios de crianças ao deus Moloque, cometido pelos israelitas, bem como sacrifícios através de libações em todos os locais, penhascos, ribeiros, vales e altos montes. Então, eles haviam esquecido completamente de Deus. Eles haviam esquecido completamente do Senhor. Veja que situação catastrófica sob o ponto de vista moral. Veja que situação catastrófica sob o ponto de vista espiritual. Mas, infelizmente, era assim. Essa denúncia inicial que o profeta Isaías faz aqui. Então, eles eram insensíveis, zombadores, dados à luxúria, idólatras, mas não só isso. Eles possuíam uma falsa confiança nos homens. Uma falsa confiança nos homens. Versículo 9. Vejam aqui o que nos diz o versículo número 9. Vais ao rei com óleo e multiplicas os teus perfumes, envias os teus embaixadores para longe até a profundidade do sepulcro. Então, o que é que nós encontramos aqui? O esforço por parte dos israelitas de agradarem a reis humanos. Eles partiam da falsa suposição de que reis humanos proporcionariam segurança e estabilidade política para eles. Isaías disse, não, todo o seu esforço, tudo que vocês estão empreendendo nesse sentido é vão. Vocês estão cansando e não vão alcançar o seu objetivo, porque a paz e a segurança não vem de homens, e sim do Senhor. Mas eles tinham também esse pecado. Eles tinham também essa transgressão na sua conta, de confiar nos homens. Mas não só isso. Em último lugar, eles eram cobiçosos. Veja aí o versículo número 17. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face e indignei-me. Mas, rebelde, seguiu ele o caminho da sua escolha. Então, existia também naquelas pessoas esse desejo, essa preocupação exacerbada por adquirir riquezas, uma ganância desenfreada, para que assim eles pudessem obter o desfruto das coisas materiais, das coisas passageiras. Isso fazia com que eles fossem injustos, isso fazia com que eles se afastassem cada vez mais do Senhor. Então veja o retrato de uma nação afastada de Deus, veja o traço de uma nação afastada do Senhor, veja características da impiedade que marcam aquelas pessoas que não têm o temor de Deus, enfim, todos os homens que ainda não foram aproximados pela salvação, são
pessoas insensíveis, zombadoras, propensas à luxúria, idólatras, são pessoas que confiam em homens e também pessoas cobiçosas, pessoas cobiçosas. Então, o que é que a gente vê a partir desse texto? O que é que a gente vê a partir dessas referências? Que a nação de Israel, ela desceu ao nível mais baixo de espiritualidade e também de moralidade. E aí a gente observa essa comprovação desse fato. E, na verdade, quando a gente começa a pensar, na verdade, como a gente começa a considerar por que será que isso aconteceu? Por que será que o povo andou após a idolatria, a luxúria, a insensibilidade, a cobiça, a confiança nos homens e não no Senhor? Por que que o povo chegou nesse nível? O texto diz, versículo 11, porque eles se esqueceram de Deus, porque eles se esqueceram do Senhor. Olha só, meus irmãos, que coisa interessante nós observamos. Veja que quando você se esquece de Deus, veja que quando você não se volta para o Senhor, veja que quando você se afasta de Deus, você vai cada vez mais aprofundando-se em uma situação de degradação moral e espiritual. Foi o que aconteceu no passado. Versículo 11. Olha só o que diz aqui o texto. Mas de quem tiveste receio ou temor, para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem de mim te importasses. Não é acaso porque me calo, isso desde muito tempo, e não me temes? Então, o povo não temia a Deus, porque o povo havia se esquecido de Deus, havia se esquecido do Senhor. Então, esse esquecimento, esse afastamento gerou toda essa série de transgressões, de pecados horríveis, horríveis, contrariando assim a vontade de Deus para a vida deles. E o que é que nós podemos aprender com isso, meus irmãos? O que é que nós podemos extrair de lição aqui, minhas irmãs? Pelo menos nesse primeiro ponto. Nós precisamos aprender, nós precisamos considerar a atualidade da palavra profética. Precisamos considerar a atualidade da palavra profética. Veja que a Bíblia é sempre atual. Os pecados que são denunciados aqui por Isaías são pecados que continuam marcando a humanidade. São pecados que continuam marcando a vida humana. Porque o homem, ele é o mesmo, ontem, hoje e será sempre. Uma vez que ele se aparte de Deus, uma vez que ele não se volta para o Senhor, o seu destino final é se caracterizar por todos esses traços, é se caracterizar por todas essas transgressões. Então, a mesma denúncia que Isaías fez 800 anos, 700 anos de Cristo, mais de 2.500 anos relacionada ao nosso período, é a mesma situação que nós vivemos nos nossos dias. Então, meus irmãos, a palavra de Deus vai ser sempre atual. Então, meus irmãos, o anúncio do Evangelho ele vai ser sempre atual, porque ele vai sempre se dirigir a pessoas que estão mortas em delitos e pecados, a pessoas que estão carentes da salvação. Por mais que o homem tenha progredido em relação à cultura, por mais que o homem tenha se desenvolvido sob o ponto de vista tecnológico, mas em termos espirituais, em termos da sua relação com Deus, ele permanece a mesma coisa. Ele permanece a mesma coisa. Então, a palavra profética ela vai ser sempre atual. A denúncia que nós fizermos da situação espiritual das pessoas, ela sempre vai ser pertinente, porque a semelhança do passado, esses também são os traços do homem sem Deus, do homem sem o Senhor. Então, no primeiro momento, o que eu queria compartilhar aqui com os irmãos, a condição espiritual do homem, a condição espiritual de todo homem sem Deus, quer aqueles do passado, quer aqueles do presente. Mas não só isso. Em segundo lugar, olhando para esse texto, eu queria que nós considerássemos agora a bênção de Deus habitar nos pecadores. A bênção de Deus habitar nos pecadores. Veja que o convite da graça, ele não é oferecido antes de mostrar o pecado das pessoas. Mas uma vez que Deus mostra o pecado das pessoas, ele também faz o convite para que as pessoas possam sair dessa situação e experimentar as bênçãos de Deus e experimentar as bênçãos do Senhor. É o que acontece. Então não adianta você oferecer a salvação sem que antes você mostre a situação das pessoas, mostrando a necessidade que elas têm de salvação. E uma vez que você faz isso, como Isaías fez, ele agora vai mostrar essa grande bênção. Ele agora vai nos ensinar esse grande benefício de Deus habitar conosco e, de fato,
como na prática ele acontece em nossas vidas. Então, esse texto, em especial o versículo 15, resume não só o capítulo 57 de Isaías, mas também, de certa forma, esse versículo 15 de Isaías 57, ele resume toda a mensagem cristã. Ele resume todo o conteúdo do Evangelho. Ou seja, que o Deus Santo, 3 vezes santo, ele vem ao encontro e ele faz morada nos homens. Veja, meus irmãos, que coisa fantástica. Veja, amigos, que coisa maravilhosa. Não obstante o homem apresentar todos esses traços, né, de pecaminosidade, de transgressão, uma vez que Deus vem sobre esse homem, uma vez que Deus opera sobre esse homem passa a desfrutar da comunhão com esse Deus na sua vida. Não é qualquer Deus, não. Mas é o Deus 3 vezes santo, é o Deus que possui santidade majestosa, é o Deus que está acima de tudo e de todos, mas mesmo assim, ele vem ao encontro do pecador e passa, uma vez que opera, a habitar neste pecador. Então, essa mensagem de Isaías aqui no versículo 15, ela resume, ela sintetiza toda a mensagem do Evangelho. E aí, a grande pergunta que a gente faz, e aí o grande questionamento que se levanta é o seguinte: como é que isso é possível? Como é que acontece? Como é que um Deus santo ele vai habitar em pecadores? Conforme nós vimos, pessoas tão degradantes, sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista espiritual. Traria alguma diferença, uma vez que Deus habita no homem? Seria uma morada por tempo determinado ou por tempo determinado? É o que a gente vai tentar responder a partir de agora, seguindo aqui no texto da palavra. Em primeiro lugar, esse versículo 15 de Isaías 57, ele nos ensina, meus irmãos, ele nos ensina, meus amigos, que Deus, ele vem ao encontro do pecador para salvá-lo. Versículo 15, ele nos ensina que Deus, ele vem ao encontro do pecador com o objetivo, com a finalidade de salvá-lo. Observemos o que nós encontramos no final do versículo 15, onde o profeta, ele nos mostra que o Senhor, ele vem ao encontro do homem pecador com o intuito, com o propósito de salvar. Finalzinho do versículo 15, ele diz: para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O coração dos contritos. Então, a palavra vivificar que nós temos aqui, ela mostra, ela significa uma mudança de condição. Ela significa uma mudança de estado. O significado essencial dela é justamente esse. Uma mudança de condição, uma mudança de estado. Uma mudança de estado de quem estava morto e agora passa a viver. Uma mudança de estado de quem estava distante de Deus para quem está agora perto, próximo, em comunhão com Deus. E essa mudança, meus irmãos, essa mudança, meus amigos, ela acontece no interior do homem, na sua alma, no seu coração, que nós chamamos do centro da personalidade humana, de onde brota palavras, de onde brota ações, de onde brota pensamentos. Então, é isso que Deus faz. É isso que Deus realiza. Ele vivifica o pecador. De certa forma, essa verdade ela está harmonizada. Aquilo que nós estudamos nos últimos domingos, sobretudo nesse domingo e no domingo anterior, daquilo que nós chamamos de regeneração, de vivificação. Então, Deus vem com esse propósito, ele vem com essa finalidade de gerar, de regenerar, de vivificar e assim mudar a condição do homem. Transformá-lo e transformá-lo completamente a partir da sua salvação. Não qualquer salvação, mas uma salvação eterna. Não qualquer salvação, mas uma salvação gloriosa. Louvado seja o Senhor por esse grande benefício. Louvado seja o Senhor por esse grande benefício. Então, versículo 15 aqui nos ensina primeiramente isso, que Deus vem em encontro do pecador para salvá-lo, para vivificá-lo, para mudar a sua situação, para mudar a sua condição. Mas não só isso. Em segundo lugar, o versículo 15 aqui nos ensina que a habitação de Deus traz diferença ao pecador. A habitação de Deus, ela traz diferença ao pecador. Ou seja, quando Deus vem e ele vivifica o homem, esse homem nunca vai ser aquilo que ele já foi antes.
Ele vai passar por essa mudança. Ele nunca vai ser mais igual. Não, jamais, jamais. E o texto mostra, porque aí em Isaías 37, versículo 15, o profeta diz, ó, que Deus, ele habita no contrito. Deus, ele habita no abatido de espírito. Aqueles em quem Deus faz morada não são, conforme nós falamos, as mesmas pessoas antes desse encontro. Não, jamais. Elas são humilhadas. Em que sentido? No sentido de reconhecerem os seus pecados, no sentido de reconhecerem as suas transgressões. E uma vez que isso acontece, elas vivem agora na dependência de Deus, na dependência do Senhor. Por isso que elas são humildes. Via de regra, você encontra a palavra humilde na Bíblia, e às vezes as pessoas até confundem, elas sempre associam essa humildade à questão material, e você ser humilde no sentido financeiro. Não, via de regra, quando você encontra a palavra humildade, humilde na Bíblia, é no sentido de pessoas que têm um espírito de dependência de Deus, que não são arrogantes, que não são soberbas, que não confiam em si mesmas, não, muito pelo contrário, que têm a sua confiança, têm a sua esperança, têm a sua dependência única e exclusivamente no Senhor. Isso é que é ser humilde no sentido bíblico. Isso é o que é ser humilde no sentido bíblico. Então, é essa mudança que Deus ele opera no pecador. Ele vai habitar com esse pecador? Sim, vai. Mas isso não vai se dar antes que ele opere essa mudança, opere essa transformação. Então, se antes nós desprezávamos a Deus, se antes nós trocávamos a Deus por outras coisas, por outras pessoas, uma vez que ele vem ao nosso encontro, não. A gente vai passar a depender da sua presença, a gente vai se fortalecer na sua presença, a gente vai ser conduzido por Deus, a gente vai ser santificado pelo Senhor. Essa é a mudança que Deus faz em todo e qualquer pecador no qual ele habita. Então, não só é a habitação pela simples habitação, não jamais, mas é uma habitação que gera mudança, é uma habitação que gera transformação, uma mudança que gera transformação. Então, veja, aqui nós encontramos, em primeiro lugar, essa verdade, que Deus ele vem ao encontro do pecador para salvá-lo. Em segundo lugar, esse encontro que Deus faz com o pecador, ele proporciona mudança nesse pecador. E, em terceiro lugar, nós aprendemos aqui nesse trecho do versículo 15, que a morada de Deus, a morada que Deus faz em nossas vidas, ela só é possível por causa dele mesmo. Só é possível por causa do próprio Senhor. Humanamente falando, meus irmãos, humanamente falando, meus amigos, talvez seja o ponto mais difícil da gente compreender quando a gente fala sobre essas coisas. Talvez seja. É por isso que muita gente fica se perguntando, muita gente fica se indagando, como pode um Deus plenamente santo fazer morada em uma pessoa pecadora? Como pode? Como pode? A resposta é simples. Ela está no próprio Deus. A resposta é simples. Ela está no próprio Senhor. E ela acontece da seguinte maneira. Ou seja, para que Deus pudesse ter comunhão com o pecador, o que é que seria necessário, uma vez que ele é santo? Ele, Deus, punir o pecado. Pois justamente é o pecado que nos traz separação de Deus. E foi isso, meus irmãos, foi isso, meus amigos, justamente isso que Deus fez em Cristo Jesus. Ele puniu os nossos pecados, ele puniu as nossas transgressões, ele puniu as nossas iniquidades, não em nós mesmos, mas no seu próprio Filho, no seu Filho unigênito, no seu Filho amado. Para quê? Para que hoje, meus irmãos, para que hoje, minhas irmãs, nós pudéssemos desfrutar da sua presença em nossas vidas. Veja que a nossa salvação, ela se inicia em Deus, a nossa salvação, ela ocorre no processo em que Deus ele vai operando, a nossa salvação ela é consumada por Deus. É sempre Deus que toma a iniciativa, é sempre Ele que realiza a obra, é sempre Ele que opera o milagre. Em relação à comunhão que nós desfrutamos com Ele, não é diferente. Não é diferente porque aquilo que nos apartava de Deus, que eram os nossos pecados, aquilo que nos apartávamos de Deus, que eram as nossas transgressões, é resolvido. E Deus é quem dá o remédio. Deus é quem produz a solução. Os nossos pecados que afrontavam a santidade de Deus, os nossos pecados que nos separavam de Deus, eles são punidos no próprio Deus, na pessoa do seu Filho. E por isso hoje, meus irmãos, repito, nós podemos ter a certeza da comunhão com Deus
em nossas vidas. Louvado seja o Senhor também por esse grande benefício. É interessante porque quando nós vemos esse fato e quando nós anunciamos essa verdade, nós vemos que ela se harmoniza facilmente com todo o ensino da palavra. Sobretudo, se harmoniza facilmente com tudo aquilo que a gente deve aprender do sacrifício que Cristo operou na cruz do Calvário. E eu queria ler pelo menos uma passagem fora aqui de Isaías que comprova justamente esse fato, que comprova justamente essa realidade. Ou seja, que para que Deus faça morada em nós, ele o faz porque ele mesmo remedia a nossa separação com ele, através do sacrifício de seu filho em favor dos nossos pecados. Abram aí, por favor. Abram aí, por favor. Primeira aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Não desmarque esse capítulo 57, não, porque já já a gente volta para ele. Abram aí, por favor. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. A gente já viu esse texto aqui em outras oportunidades, eu queria só trazê-lo à nossa mente mais uma vez, para a gente poder imprimir essa verdade na nossa mente. Olha só o que Paulo diz aqui em relação a Jesus Cristo. E por isso hoje a gente tem comunhão com Deus. Por isso hoje a gente tem comunhão com o Senhor. Ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez, Deus, pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, hoje, nós temos comunhão com Deus por causa dele mesmo. Hoje, nós temos comunhão com Deus porque Cristo pagou o preço do nosso pecado, e era justamente o nosso pecado que nos distanciava, que nos separava do Senhor. Então é por isso que aqui em Isaías 57 a gente tem um resumo de toda a mensagem cristã. A gente tem um resumo de toda a mensagem evangélica. Nós vemos que Deus, ele vem ao pecador para salvá-lo. Nós vemos que Deus, ele vem ao pecador para transformar a sua vida. Nós vemos que Deus, ele tem comunhão com o pecador porque ele resolveu o maior dos nossos problemas, que eram os nossos pecados, que nos separava justamente de Deus. E por isso o impossível se tornou possível. Por isso, o impossível se tornou possível. Aquilo que era inconciliável, agora é conciliável. Deus santo com o homem pecador. O Deus majestosamente santo com o homem vil pecador. Por que isso é possível? Por causa de Deus mesmo. Por que isso é possível? Porque aquilo que nos distanciava de Deus foi resolvido através da morte do seu Filho, através do nosso Salvador. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Louvado seja Deus por isso, meus amigos. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que nós, uma vez que somos agraciados com a salvação, nós que uma vez somos salvos por Cristo Jesus, nós devemos cada vez mais, nós devemos diariamente, nós devemos continuamente valorizar a presença de Deus em nossas vidas. Nós precisamos, porque esse é o grande benefício que nós temos da parte de Deus. Essa é a grande dádiva que nós temos da parte do Senhor, Deus conosco. É por isso que um dos nomes que nós temos, que descreve o nosso Salvador, é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Então Deus, ele está presente, ele está dentro de cada um de nós. Nós nos tornamos a habitação do Senhor. Então nós precisamos valorizar, precisamos bendizer a Deus, precisamos glorificar o seu nome por causa desse grande benefício que nós temos, não porque fizemos ou deixamos de fazer alguma coisa, mas foi a graça de Deus manifestada em nossas vidas para louvor e para a honra do seu santo e excelso nome. Então, que nós pensemos nisso ao longo da nossa caminhada aqui na Terra. A gente não pode precificar, a gente não pode quantificar, ou seja, a gente não pode dar preço para isso, porque isso custou o sangue imaculado do nosso Salvador, aquele sangue puro, aquele sangue santo que foi vertido na cruz para que ele pudesse nos lavar, nos purificar de todo pecado e assim nos ligar eternamente a Deus. Porque é uma coisa interessante, né? Essa questão da comunhão com o Senhor, ela é algo, uma realidade que você desfruta agora e você tem a certeza que vai desfrutar eternamente. Na verdade, começou agora e vai se desdobrar para a eternidade. Então, tudo isso é a bênção de Deus fazendo morada, fazendo habitação nas nossas vidas, fazendo habitação nos nossos corações. Então, o que foi que nós vimos, meus irmãos? O que foi que nós vimos, meus amigos, até agora?
Em primeiro lugar, nós consideramos a condição espiritual do homem, desde os tempos de Isaías até os nossos dias. Em segundo lugar, o que foi que nós acabamos de ver? A bênção da habitação de Deus em nossas vidas, da habitação de Deus com os pecadores. Mas não só isso. Em terceiro lugar, eu queria que nós pensássemos agora, vou até passar um pouquinho do tempo, meus irmãos, me desculpem, meus amigos, desculpem, mas para a gente poder aprofundar mais esse estudo da noite de hoje. Eu queria que nós considerássemos agora alguns privilégios de ser habitação de Deus. Eu queria que nós considerássemos agora alguns dos privilégios de nós sermos a habitação de Deus. A própria habitação de Deus, se a gente analisar bem, já é uma bênção, né? É uma coisa assim extraordinária, fantástica, né? Que nós temos imerecidamente da parte de Deus, que a gente não pode calcular, ou seja, que foge completamente do raciocínio humano, a gente sabe disso. Mas quando você analisa outros desdobramentos dessa habitação que Deus faz em cada um de nós, você percebe muitos outros benefícios, muitas outras bênçãos, que faz com que a gente reconheça cada vez mais essa bondade de Deus, que faz com que nós cada vez mais glorifiquemos o seu nome, que faz com que cada vez mais nós possamos valorizar a nossa salvação. Então, quais são? Quais são? A gente observa algumas dessas bênçãos sendo descritas aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 57, pelo menos 3 dessas bênçãos. A primeira delas, meus irmãos, a primeira delas, meus amigos, uma vez que você desfruta da habitação de Deus na sua vida, você experimenta o livramento da condenação. Uma vez que você experimenta a presença de Deus na sua vida, automaticamente você experimenta também o livramento da condenação divina, da condenação de Deus. Isso é automático, né? E Isaías fala acerca disso. Abram aí, Isaías 57, versículo 16. Isaías 57, versículo 16. Veja que, uma vez que Deus habita em nós, podemos estar certos de uma coisa. Não vamos passar mais por condenação. Não vamos passar mais por condenação. Isso você pode se assegurar. Você pode ter certeza. Isaías fala aqui, Deus nos mostra em sua palavra. Olhem só. Diz assim a palavra. Versículo 16, Isaías 57. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque, do contrário, o Espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Então, o que é que esse texto aqui nos ensina? Que Deus, ele veio ao encontro dos pecadores para que não destruísse as suas almas. Era o que iria acontecer conosco. Aquela radiografia que a gente viu no ponto 1 de tudo aquilo que nós cometíamos, aquilo ali, por causa daquilo ali, nós éramos passíveis de receber a ira de Deus. E aí Deus reverteu a nossa situação, mudou o nosso quadro, porque do contrário, nós seríamos destruídos. Nós seríamos fulminados. Nós iríamos experimentar a ira plena, santa de Deus sobre nossas vidas. Foi o que Paulo falou, lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Então, o pagamento que a gente recebe por pecar, o recebimento que a gente tem por transgredir a palavra do Senhor é que a gente vai morrer. Morrer fisicamente, morrer espiritualmente e morrer eternamente. Então, para que isso não se desse, para que isso não acontecesse, o que é que Deus faz? Ele habita em nós. E uma vez que ele habita, ele não vai mais nos punir. Uma vez que ele habita, ele não vai mais incidir com a sua condenação. E por isso a gente pode ter certeza do livramento dessa realidade nas nossas vidas. Então, a primeira bênção, o primeiro benefício, quando eu, você, nós somos morada de Deus. Mas não só isso. Deus, ele promete muitas outras bênçãos espirituais. Muitas outras bênçãos espirituais. A cura das nossas almas, a direção para as nossas vidas e o conforto para o nosso coração. Veja, meus irmãos, veja, minhas irmãs, que outra grande bênção nós temos da parte de Deus. Quando Deus ele habita em nossas vidas, quando ele passa a habitar nos nossos corações, inúmeras bênçãos espirituais tornam-se realidade. Quais? A cura, a direção, o conforto das nossas almas. Veja aí, versículo 18, Isaías 57, versículo 18. Isaías 57, versículo 18. Diz o seguinte a palavra. Tenho visto os seus caminhos e os sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que choram. Ou aos que choram, melhor dizendo.
Então, o pecado nos traz enfermidades, enfermidades espirituais, enfermidades físicas. Mas quando Deus ele passa a habitar em nós, vem justamente juntamente com essa habitação a cura das nossas almas. Mas não só isso, o pecado ele nos desnorteia completamente. Faz com que nós não sejamos orientados naquilo que é certo, naquilo que agradava a Deus. Quando Deus ele passa a habitar em nós pelo seu Espírito, o Espírito Santo agora vai nos conduzindo no caminho que agrada ao Senhor. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Mas não só isso. O pecado ele causa tristeza, ele causa falta de paz, ele causa desconforto à nossa alma. E o que é que nós temos aqui de promessa? Deus ele vai confortar os nossos corações, ou seja, confortar os corações de todos os que choram. Então, três bênçãos espirituais aqui: a cura, a direção e o conforto. E quem é que goza? Quem é que experimenta essas bênçãos? Quem? As pessoas nas quais Deus ele habita. Então, você tem, conforme nós observamos, o livramento da condenação divina, você tem a experiência de várias bênçãos espirituais, e em terceiro lugar, veja, as pessoas nas quais Deus habita, elas experimentam da paz de Deus, da paz do Senhor no seu coração. Versículo 19. Versículo 19. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Como fruto dos seus lábios, crie a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Veja que Deus aqui nos promete de quê? A sua paz. E a paz, no sentido bíblico, meus irmãos, a paz, no sentido bíblico, meus amigos, é muito mais do que a ausência de guerra, no sentido civil, no sentido militar. A gente vive aí um país extremamente violento, a gente sempre vive aí o risco de uma guerra entre nações, e as pessoas estão sempre buscando a paz, buscando a paz, buscando a paz. É, de certa forma, um tipo de paz. É algo que a gente deve buscar. Mas quando a Bíblia fala de paz, ela fala de nós estarmos em harmonia com Deus. E nós estarmos em comunhão com o Senhor. E quando nós desfrutamos dessa harmonia com Deus, quando nós desfrutamos dessa paz com o Senhor, essa harmonia com o Senhor, nós experimentamos a verdadeira paz. Essa é a paz que nós carecemos. É a paz que nos dá alívio, mesmo diante das tribulações da vida. É a paz que nos traz conforto, mesmo diante das perseguições da vida. É a paz que nos dá a direção necessária, mesmo diante das circunstâncias contrárias na vida. E esse é o privilégio, meus irmãos. Esse é o benefício, minhas irmãs, que nós também desfrutamos ao longo da nossa jornada pelo fato de Deus morar em nossas vidas, de Deus fazer habitação no nosso coração. Então, Ele nos livra, né, da condenação, Ele produz bênçãos espirituais, Ele nos proporciona verdadeiramente da sua paz, às nossas vidas. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos essas três verdades, nós temos esses três pontos ensinados aqui pelo profeta Isaías, mostrando o grande privilégio, o grande milagre da paz de Deus nas nossas vidas, nos nossos corações, da habitação de Deus, melhor dizendo, nas nossas vidas e nos nossos corações. Em primeiro lugar, faz a descrição de quem nós somos por causa dos nossos pecados. Em segundo lugar, nos mostra o grande milagre em si de Deus habitar em nós, nos salvando, mudando a nossa vida e fazendo com que aquilo que impedia a nossa comunhão com Deus de ser resolvido e, por fim, nos dando muitas outras bênçãos decorrentes justamente dessa morada, dessa habitação que Deus faz em cada um de nós. Seja o livramento da condenação, seja as muitas bênçãos espirituais, como cura, direção e conforto, seja a paz de Deus que passa a brotar, que passa a existir em nossos corações. Então, eu queria encerrar, meus irmãos, meus amigos, essa nossa palavra na noite de hoje, em primeiro lugar, me dirigindo especificamente aos salvos, me dirigindo especificamente àquelas pessoas que já experimentam dessa habitação de Deus nas suas vidas. Em que sentido? De nós procurarmos, irmãos, de nós procurarmos, irmãs, conhecer cada vez mais esse Deus, conhecer cada vez mais esse Senhor que habita nas nossas vidas. Ele não é alguém estranho a nós, em que nós convivemos de maneira indiferente. Não, ele é alguém que está dentro de nós. Nosso Deus é a pessoa que habita em nós. Então nós temos essa comunhão, essa interação, essa intimidade com Ele.
E o que é que a gente deve fazer diante disso? Cada vez mais conhecê-lo. É a mesma coisa quando você tem uma pessoa que é muito achegada a você. O que é que você vai fazer? Você vai sempre procurar conhecê-la melhor, vai procurar desfrutar da comunhão com ela, vai procurar estreitar cada vez mais os laços com ela. Da mesma forma, nós devemos agir em relação a Deus. Então, se volte para a sua palavra, se volte para as Escrituras, procure aprender de Deus, procure aprender do Senhor, procure fazer com que a sua visão dele em relação à sua pessoa, à sua obra, seja cada vez mais clara na sua vida, para que você possa entender essa habitação que Deus ele faz no seu coração. Então fica isso como implicação, fica isso como lição para cada um de nós. E aqueles amigos nossos que porventura estão nos assistindo ou que nos assistirão depois, a gente não sabe, eu queria lhes convidar a você experimentar dessa presença de Deus na sua vida. E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso clamando a Deus, você vai fazer isso clamando ao Senhor, para que Deus lhe dê o discernimento necessário e você possa entender a condição espiritual na qual você está, você possa compreender a pecaminosidade da sua vida e você possa se entregar sem reserva a esse Senhor, clamando para que Cristo, através do seu sangue, lhe limpe, lhe purifique de todos os seus pecados. Faça esse clamor, faça essa oração, entregue a sua vida a Deus, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, clame pela sua misericórdia, clame pela sua graça, para que Ele passe a morar na sua vida, para que Ele passe a morar no seu coração, e você venha sentir essa paz, e você venha desfrutar dessas bênçãos, e você possa ser livrado de toda e qualquer condenação, de toda e qualquer demonstração da ira divina. Faça isso, clame para que Deus possa implantar essa palavra no seu coração, que Ele possa fazer com que você enxergue essa verdade nas suas vidas, e assim você possa ser, pela sua graça, uma nova criatura em Cristo Jesus, para a glória e para a honra do nosso Deus. Então, meus irmãos, meus amigos, que Deus ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossas vidas e em nossos corações. Amém.